Este é um templo mórmon. Eles podem ser encontrados nos Estados Unidos e espalhados pelo mundo inteiro. Essas paredes brancas têm guardado um mistério por trás delas. Apenas os mormons devotos podem realizar rituais sagrados e secretos que desbloqueiam o nível mais alto do céu mórmon, onde você pode ir com sua família para passar a eternidade no reino da glória de Deus. Para viver como reis e rainhas sagrados para sempre. Eles são chave para a expansão de uma das igrejas mais ricas e secretas do mundo. E eu vou mostrar o que acontece dentro delas. Esta é a história de um dos edifícios mais estranhos do planeta. O que acontece dentro de um templo mórmon? Harris Johnson é um jovem com grandes aspirações. Um dia, ele sonha em se tornar jornalista. Harris é mormon. Foi criado de forma devota e fez trabalho missionário, mas ele está começando a ter dúvidas. Ele acaba de ter uma filha e está começando a perceber que as decisões que ele tomar agora, as ideias, pensamentos e lições que ele ensinar, irão moldar quem ela se tornará mais do que em qualquer outro momento antes. Ele questiona sua fé. Ele chega ao templo de Washington, D.C. para realizar suas ordenanças sagradas. Este é o modelo da crença mórmon, o plano de Deus para a salvação. Quando os mormons nascem, eles nascem em uma jornada. A vida mortal é apenas uma etapa enquanto aguardam passar para a próxima. Eles acreditam que todos têm uma existência pré-mortal, onde começamos como filhos espirituais de Deus e da Mãe Celestial, antes de cairmos na Terra. Ao cair, passamos por um véu de esquecimento, esquecendo dessa existência pré-mortal. Agora, na Terra, devemos passar por provações para provar nossa devoção duradoura a Deus. Se passarmos por essas provações corretamente, podemos alcançar o nível mais alto de todos os níveis no céu mórmon. Mas, para chegar a esse nível mais alto, é necessária uma cerimônia no templo. Harris entra na sala de batismo. Embora ele tenha sido batizado anos atrás, ele não está no templo para si mesmo. Ele está lá por outra pessoa. Harris Johnson só pode realizar a cerimônia do templo uma vez. Cada vez que ele vai ao templo, ele recebe um nome, o nome de um membro da família, amigo ou outra pessoa que ele quer ajudar, realizando a cerimônia do templo em nome dessa pessoa. Ele pode retirar essa pessoa da prisão espiritual e levá-la ao céu, uma pessoa que está morta. Ao contrário de outras denominações cristãs, os mormons acreditam que é possível ser batizado por procuração. Em Utah, perto de Salt Lake City, os mormons possuem a maior coleção mundial de registros genealógicos, guardados em um cofre seguro dentro de uma montanha de granito. Lá, cerca de 3 bilhões de páginas de registros históricos de famílias são usadas para montar as linhas ancestrais mormons. Os mormons vasculham esses cofres para encontrar parentes distantes que possam batizar. Os mormons também batizaram indivíduos notáveis que não têm parentesco, incluindo Anne Frank. Eles justificam a prática dizendo que dão para ela e a outros a escolha. Aqueles na prisão espiritual podem aceitar ou rejeitar o batismo por procuração. Eles nunca são forçados contra sua vontade. Harris sente um calafrio. A água cheirava mais clorada do que o normal, e ele não conseguia tirar os olhos do fio solto de cabelo preto no mármore limpo. Ele se seca e se prepara para seguir para a próxima etapa do templo, uma das etapas mais importantes de todas. Somente aqueles que são dignos devem ir ao templo. Entrar na casa do Senhor é um privilégio sagrado. Os templos não são, na verdade, igrejas. As verdadeiras igrejas mormons são chamadas de capelas. Os templos mormons são exclusivamente para membros da igreja. Os mormons só podem entrar com uma recomendação para o templo, uma espécie de chave. Mas há uma exceção. Depois que os templos mormons são construídos ou renovados, eles podem ser abertos ao público temporariamente. Isso foi feito pela igreja para ajudar a reduzir o estigma misterioso. Os visitantes podem vê-los brevemente, até que sejam dedicados e restritos ao público. Embora o interior dos templos possa ser visto, isso não se aplica aos rituais realizados dentro deles, que são secretos há mais de 100 anos. A
construção de templos aumentou após um informante revelar que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui um portfólio de investimentos estimado em 100 bilhões de dólares. É uma das igrejas mais ricas do planeta. Cada um de seus templos é financiado por esse imenso fundo de guerra, beneficiando-se de seu status de isenção fiscal e portfólio de investimentos. A igreja planeja construir centenas de templos, alguns com custo superior a 60 milhões de dólares. Em janeiro de 2018, o atual presidente da igreja anunciou seu plano de construir 133 templos, quase dobrando o número total de templos mórmons em todo o mundo. Eles são vitais no plano da igreja para expandir. Eles costumam ser construídos ao longo de rodovias principais ou pontos de visibilidade e às vezes são feitos de mármore branco. Alguns podem ter uma estátua dourada do anjo Moroni. Às vezes, eles têm uma única torre. Outras vezes várias, tentando se apresentar como uma religião moderna americana. Os Mormons adotaram vários estilos arquitetônicos. No início do século XX, os templos foram construídos no estilo reminiscente de Frank Lloyd Wright. Os templos de hoje geralmente parecem uma mistura estranha de formas abstratas e características geométricas. Não está claro o que os unifica do lado de fora, como acontece com outras religiões. A arquitetura dos templos ao redor do mundo é uma mistura exótica, um complexo confuso de motivos emprestados. Por outro lado, essa flexibilidade foi criticada por não centralizar e esclarecer o estilo mórmon. Mas, enquanto o exterior é um tema debatido, o que acontece dentro deles, no entanto, não é. Os templos mórmons são unificados por um design interno único. Em vez de uma grande sala imponente, os templos mórmons são divididos em várias salas. E isso tem um motivo. Assim como seu sistema de crenças, os templos são uma jornada. As salas são passadas em uma ordem específica, cada uma com seus próprios rituais, realizados em etapas. Etapas nas quais os Mormons realizam ordenanças. Ordenanças são atos sagrados e formais que permitem aos Mormons fazer convênios, acordos e promessas com Deus. Esses convênios mostram devoção para aproximá-los de Deus. O batismo é apenas uma ordenança entre muitas, parte da etapa que tira você e outros da prisão espiritual, mas são as ordenanças que vêm depois que desbloqueiam os níveis mais altos do céu. Um templo é uma ferramenta para ajudar a transformar os Mormons em deuses. Após o batismo, Harris Johnson segue para a ordenança iniciatória, onde é lavado e ungido. Ele é tocado com água e óleo, simbolicamente purificando-o para a próxima ordenança. Ele coloca as vestes do templo. Quando Adão e Eva deixaram o Éden, foram vestidos com roupas de peles. Então Harris faz o mesmo. Muitos Mormons usam as vestes do templo diariamente, sob suas roupas normais, como um lembrete de seus convênios e para se sentirem mais próximos de Deus. Simples e brancas, com exceção de um avental verde que representa a folha de figueira que cobriu Adão e Eva. Harris está preparado para a próxima e mais importante ordenança, a investidura. Antes dos projetores, a cerimônia da investidura era teatralmente reimaginada. Os Mormons encenavam a história da criação, mas à medida que a igreja se expandia, eles modernizaram. Começaram a depender de meios digitais que lhes permitiram economizar mão de obra e centralizar. Ao visitar as diferentes salas, os Mormons recebem ensinamentos da igreja e revelam sinais e tokens específicos. Estes servem como uma espécie de verificação dupla para provar que são Mormons, concedendo-lhes acesso às próximas salas. Os detalhes desses sinais e tokens específicos são mantidos em alta confidencialidade, mas foram comparados com antigos rituais maçônicos. Começa na sala da criação. Ele se senta separado das mulheres e recebe instruções sobre os rituais em uma sala decorada com cenas da criação mórmon. Após a sala da criação, Harry segue para a sala do jardim e vê a representação da vinda de Adão e Eva. Depois, ele segue para a sala celestial ou sala mundial, que representa o mundo mortal após a queda, assim como o reino mais baixo do céu. O que aconteceu com Adão e Eva depois de serem expulsos do jardim? Finalmente, ele entra na sala celestial, que representa o segundo reino do céu, que também é o degrau para a sala mais importante do templo, a sala celestial, representando o mais alto reino no céu mórmon. Mas, para chegar a essa sala, você deve passar pelo véu.
Após a morte e a saída do reino mortal, os Mormons acreditam que nossa performance é julgada, mas isso não é uma prova ou falha. Na casa de nosso Pai, há muitas moradas. Segundo os Mormons, existem 3 rangos no céu. O mais baixo celestial, as estrelas. O segundo, terrestre, a lua. E o mais alto celestial, o sol. Nosso amoroso Salvador enviará todos os filhos de Deus para um desses reinos de glória, de acordo com os desejos manifestados por suas escolhas. Se você não aceitou Cristo e foi pecador, você está destinado ao terrestrial, o reino mais baixo, que tem o maior número de habitantes, tão inumeráveis quanto as estrelas no firmamento do céu ou como a areia da praia. Se você foi honrado, mas não aceitou o Evangelho, você está destinado ao terrestre. Essas são as pessoas que recebem a sua glória, mas não a sua plenitude. E somente se você aceitar o Evangelho, viver na luz de Deus e passar por um templo, você provavelmente ascenderá ao mais alto reino, o celestial, o do sol. Esses reinos são hierarquias dentro de si mesmos, e são ainda mais divididos. O reino celestial tem 3 camadas, sendo a mais alta pertencente àqueles destinados a se tornar um Deus. Para entrar no reino celestial, você deve realizar o endowment, cerimônias de consagração. Mas para chegar ao nível mais alto do reino celestial, você deve ir ainda mais longe. Este é o lugar de aqueles que receberam a sua plenitude e a sua glória. Portanto, são deuses, até filhos e filhas de Deus, e habitam na presença de Deus e de Cristo para sempre. Após Harris Johnson passar pelo véu, ele entra no reino celestial. A religião mórmon foi fundada no século XIX, durante um período de revivalismo religioso nos Estados Unidos. Por volta da mesma época, um livro estava circulando entre as massas americanas, A Idade da Razão. Nele, o autor Thomas Paine criticava a crença em um ser supremo. Ele baseou seus argumentos na compreensão de que a Terra não era o centro do universo e que o ser todo-poderoso, que tinha milhões de mundos igualmente dependentes de sua proteção, deveria abandonar os cuidados de todos os outros e vir morrer em nosso mundo, porque disseram que um homem e uma mulher comeram uma maçã. Devemos supor que cada mundo na criação infinita teve uma Eva, uma maçã, uma serpente e um redentor? Isso atacava a ideia do design divino. Enquanto alguns tentaram defender a teologia cristã existente, havia outros que tentaram atualizá-la. Um desses homens foi Joseph Smith, o fundador do mormonismo. Abre aspas. Existem outros mundos ao nosso redor, para os quais provavelmente nossa Terra, com toda a sua grandeza, é como poeira na balança. A infinidade do espaço está diante de nós. Existem esferas incontáveis acima, abaixo e ao nosso redor. Há muitos mundos que já passaram e muitos que agora existem. E assim, como uma terra passará e os céus dela, outro surgirá. E não há fim para as minhas obras, nem para as minhas palavras. Fecha aspas. É aqui que a doutrina mórmon se torna realmente diferente. Como o homem é agora, Deus já foi. E como Deus é agora, o homem pode ser. A vida após a morte para os mormons é um fractal, uma história de criação que se repete eternamente. Do you think that you could ever, through all eternity, find out the generation where gods began to be? Or see the grand beginning where space did not extend? Or view the last creation where gods and matter end? Methinks the Spirit whispers, no man has found pure space nor seen the outside curtains where nothing has a place. Aqueles que entram no reino celestial estão destinados a se tornar como Deus, mas ainda há uma ordenança que você deve completar para se tornar um como Ele. Celestial glory, there are 3 heavens or degrees, and in order to obtain the highest, a man must enter into this order of the priesthood, meaning the new and everlasting covenant of marriage, and if he does not, he cannot obtain it. Quando os mormons se casam no templo, eles são selados como pais celestiais e se tornam deuses com seus próprios novos planos para a salvação. Nós enviamos nossos filhos espirituais para diferentes planetas, repetindo o processo de criação vez após vez, para sempre. Harris senta-se na sala celestial pela eternidade. Se ele continuar sua devoção, se tornará um Deus-rei.
com regras rigorosas contra o consumo de álcool e etc. Mormons não são exatamente o tipo de pessoas que são convidadas para festas com frequência. Então, toda a religião construiu uma festa eterna onde eles são os únicos convidados. O resto da humanidade é barrado na porta, esperando na fila para sempre. Você não queima no inferno Mormon por toda a eternidade, mas fica de fora por toda a eternidade. O inferno é literalmente uma condenação eterna ao próximo nível mais alto do céu. Se você for um Mormon fiel, mas tiver a infelicidade de ser gay, sair de um casamento abusivo ou ser assexual, nunca será um Deus. For these angels did not abide my law, therefore they cannot be enlarged, but remain separately and singly without exaltation in their saved condition to all eternity, and from henceforth are not gods, but are angels of God forever and ever. Sua vida ainda pode ser gloriosa, mas não a mais gloriosa, olhando para os reinos mais altos do céu para sempre. Harris senta-se na sala celestial, mas não sente nada. Ele levanta a cabeça, notando uma sutil mancha marrom em suas vestes do templo. Lembra-se de como ficou irritado quando sua filha derramou a Coca-Cola, mas então um sorriso aparece em seu rosto, um leve riso escapa de seus lábios. Ele ouve o som monótono do ar-condicionado com um ventilador quebrado e trêmulo. Não parece céu aqui, parece uma sala de espera de dentista. Ele olha ao redor, observando seus irmãos e irmãs, e não vê futuros deuses, apenas apreensão, procurando algum significado em sua breve e incompreensível existência. Mas Harris não sente orgulho arrogante, apenas compreensão. Querer ficar com sua família para sempre é o desejo mais justo do ser humano. Mas então ele se pergunta, será que é essa a esperança que darei a ela? Um dia olhar para seu pai moribundo e agarrar-se à fé de que o verá novamente? Harris se levanta. Eles olham para ele. Ele atravessa novamente o véu, renascendo. Saiba que os verdadeiros membros do canal Restrito estão falando sobre a sua real experiência como membros. Oi, tudo bom? Eu sou Samuel. Eu acompanho o canal do Informante há pouco mais de um ano e ele tem sido fundamental para as minhas pesquisas. Esse grupo vem mudando a minha maneira de ver o mundo porque tem informações diversas. É uma curadoria de informações que não tem paralelo. Então, eu recomendo fortemente, você que quer ter uma outra perspectiva da vida, entender o mundo que você está vivendo, assine o canal do Informante. Lá você vai ter informações exclusivas, lá você vai poder interagir com pessoas que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo que você, quer se manter informado. É fantástico, é muito profundo e mexe com a sua cabeça, tanto no lado pessoal, emocional, quanto na perspectiva de mundo. Então assine o canal do Informante, eu recomendo. Sou inscrita do canal Restrito O Informante e convido a todos a fazer parte desse canal, um canal rico em informações. Os vídeos são excelentes, com conteúdos exclusivos, são super produções muito bem feitas. Se você quer entender você mesmo, o mundo atual, ao redor, tudo que está acontecendo no mundo, que a mídia tradicional não mostra, estão ocultando de todos nós, você precisa ter acesso a esse conteúdo. E eu tenho o prazer de falar que eu sou mais um assinante do canal Informante. Um canal diferenciado onde você vai saber de notícias que pela mídia tradicional você não encontra. Eu estou adorando fazer parte dessa nova plataforma. Tanto é que eu adquiri muitos conhecimentos através deste canal. Tanto do vídeos quanto dos e-books. E também é bem legal a gente interagir lá na comunidade, porque você faz novas amizades, você vê opiniões diferentes, vocês vê também postagens que não são vídeos, mas são postagens curtas que o canal Informante coloca lá.
um conteúdo fantástico, aonde você vê que realmente os caras vão a fundo na pesquisa e conseguem passar muita informação. E passei por aqui para convidar todos vocês que também são absolutamente, completamente apaixonados por informação, para conhecerem o canal Restrito do Informante. Além do material rico, nós temos informações que vêm sendo trazidas em tempo real. Depoimentos reais dos membros do canal Restrito do Informante, o Reduto da Informação. O fato de você participar desse canal Restrito do Informante é de muita importância, porque ali nós temos informações daquilo que não aparece nas redes sociais, nas mídias normais. Para que assim a gente possa abrir os nossos olhos. É sempre bom abrir os olhos e saber por onde você está caminhando. E, sinceramente, eu não tinha encontrado um canal que pudesse nos transmitir tantas mensagens e notícias verdadeiras nesse tempo de desinformação. Te digo mais, este canal, em especial o Informante, não deixa nada a dever a nenhuma Discovery ou History Channel. Vai lá e depois você me conta se é verdade o que eu estou te falando ou não é. O canal Restrito do Informante é considerado o melhor canal de informação descentralizada e o que mais recebe depoimentos e recomendações de seus membros no Brasil. Não aceitamos doações. Seu apoio é obtido por meio de seu esforço em se tornar membro do canal Restrito e consumir os materiais que nos empenhamos em trazer até você. Ao assinar o canal Restrito, você recebe uma garantia exclusiva de 7 dias. Caso o canal não agregue valor à sua vida, comprometemo-nos a devolver 100% do seu investimento dentro desse período. Você não tem absolutamente nada a perder. Não perca mais tempo. Sua jornada rumo ao próximo nível de informação e preparação começa aqui, no canal Restrito do Informante. Assine agora mesmo e garanta sua vaga.